E aí, povo, beleza? Eu sou Marcos Carreiro, seja muito bem-vindo ao canal Investindo do Zero 2024 com o nosso sétimo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um comparativo de fundos imobiliários. Por quê? Porque está chegando a hora do nosso investimento mensal. Vamos para o nosso segundo aporte. Lembrando aqui que a ideia do canal é investir 10% do salário mínimo para todos os meses para a Nikita, que não está aqui no momento, mas daqui a pouco ela aparece, para ela comprar a ração dela, né, coitada. Então, 10% do salário mínimo vai pro fundo para poupança da Nikita. Poupança não, para a carteira da Nikita. Poupança é uma coisa que a gente não tem interesse nenhum em ter. Então, lembrando o aporte então na faixa de R$ 141,20 todos os meses que a gente vai fazer, já fizemos o primeiro e na quinta-feira, que vai ser o primeiro dia útil de maio, nós vamos fazer o segundo aporte. Olhando aqui um pouco do cenário, nós já vemos que as taxas do Tesouro aqui continuam subindo, o que para a gente é interessante, para o governo nem tanto, mas o governo tem que está tendo que aumentar essa taxa, né, esse taxa adicional aqui do Tesouro, para poder arrecadar mais dinheiro, né, com a venda do Tesouro. O interesse, digamos assim, interesse no geral sobre os títulos do Tesouro tem caído um pouco, então ele tem que aumentar a taxa para conseguir vender, baseado na questão da oferta e demanda que a gente falou no vídeo passado. Ok? Então, provavelmente, com relação à renda fixa na quinta-feira, eu devo optar aqui pelo título do 2035. Vamos ver como é que vai estar na quinta-feira. Com relação à carteira em si, vou dar um refresh aqui rapidinho. Nós temos aqui o valor aplicado de R$ 136,94. Né? Sobrou um pouquinho aí dos 141 que a gente transferiu. Temos aqui um valor bruto de 138, ganhamos um pouquinho aqui, né? Principalmente pela alta da Petro, que eu comprei aqui a 38 e agora está 41. Né? A B3 aqui caiu um pouquinho e também o fundo imobiliário do MXRF11 deu uma pequena desvalorização aqui, mas também nada preocupante esses percentuais aqui, lembrando que a ideia não é que isso aqui eu vou retirar esse valor daqui a um mês ou dois, isso aqui é longo prazo, tá, gente? Sempre lembrando, investimento em bolsa, fundos imobiliários são para médio, longo prazo, estou falando de 2, 3 anos para frente, certo? Bom, com relação aqui a nossa planilha, né? Nós temos os valores aqui equiparados com o que está aqui no Investidor 10, que é um site que eu gostei bastante, tem bastante coisa interessante nesse site. Esse aqui é o MXRF11, que é o fundo imobiliário que nós já temos dois na carteira, é um fundo de papel, né? Ou seja, ele investe em dívidas do setor imobiliário. Ele compra dívidas e vai cobrando mês a mês do pessoal e vai repassando esses valores para os acionistas da cota. Tá? Aqui nós temos o dividend yield, que ele é. Deixa eu mudar aqui. Pronto, assim fica melhor. Nós temos o dividend yield, que é o valor nos últimos 12 meses que foi pago com relação ao valor da cota. Ou seja, ele deu um retorno anual na faixa de 12,84. Lembrando que, primeiro, rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. E segundo, que isso aqui não é uma recomendação de compra de ativos. Eu não estou recomendando que você compre nada, eu estou dizendo o que eu estou fazendo para a Nikita. Apesar de ter vozes aqui no meu ombro que falam que eu devo ser mais agressivo, mais
ousado nessa carteira. Essa carteira da Nikita é uma carteira mais conservadora, mas voltando, não é uma recomendação de compra e venda. Aqui, então, o MXRF me trouxe esse retorno. E aqui nós temos o P/VP. O que é esse P/VP? O fundo ele tem uma série de ativos, né? No caso aqui o MXRF11 ele tem uma série de ativos nele e ele tem um valor que a gente chama de valor patrimonial, que é o valor desses fundos todos. E dividindo esse valor, o preço da cota pelo valor patrimonial, eu tenho aqui no caso 1,05. Ou seja, o valor da cota está um pouco acima do valor do patrimônio no total dividido pela quantidade de cotas. Tá? Imagina o seguinte, se eu tenho um imóvel que vale 1 milhão e eu tenho 1 milhão de cotas desse imóvel, cada cota deve valer quanto? R$ 1, certo? Uma cota vale R$ 1, eu tenho 1 milhão de cotas para um imóvel que vale 1 milhão. Se eu tenho essa cota valendo 1,10, por exemplo, isso quer dizer que o valor da cota, somando todas as cotas existentes no mercado, a soma dessas cotas está valendo mais do que o valor do imóvel em si. É justamente isso que esse PVP mostra aqui. A soma das cotas está um pouco acima do valor patrimonial. E por que isso acontece? Por causa de oferta e demanda. Tá? Se você tem muita gente negociando, muita gente querendo comprar essas cotas, o valor dela vai subir além do valor patrimonial. Por isso que nós temos aqui o valor acima. Aqui no Investidor 10 tem uma coisa muito interessante que eu vi aqui para baixo, que é um comparativo com relação a índices. Tá? Nós temos aqui em vermelho o MXRF11, você vê aqui que ele está um pouco acima dessa linha mais reta. O que é essa linha mais reta? É o CDI, que é basicamente a Selic, né? Como a gente já viu. Então nós temos aqui em vermelho o CDI, ou MXRF11, aqui essa linha reta que é o CDI, e aqui nós temos o IPCA, que é o índice da inflação. Tá? Eu achei esse gráfico muito interessante aqui e eu consegui esses dados, né, alguns desses valores, consegui numa planilha à parte, e eu acho que eu vou conseguir montar uns gráficos bem interessantes daqui para frente, manipulando esses dados aqui de Selic e IPCA, comparando com os ativos que a gente quer. Tá? Talvez seja uma coisa bem interessante para os próximos vídeos. Tá? Mas assim, o site mesmo aqui do Investidor 10, ele já te dá esses valores. Eu não ganho nada daqui do Investidor 10, tá, gente? É só uma informação mesmo porque eu realmente achei interessante. E aqui você pode botar outros índices. Aqui tem o IBOV, SML, IFIX, IDIV, né? E aí você vai colocando tudo para fazer os comparativos que você acha interessante aqui. Ok? Bom, retornando aqui. Então esse aqui é o fundo que nós temos hoje. Aqui ele mostra quanto que ele vem pagando de dividendo mês a mês, ou seja, ele pagava aqui 12, agora pagou 11 aqui no final do ano passado. No começo desse ano ele está pagando 10 centavos por cota. Você vê que isso aqui está caindo, por quê? Porque o MXRF11 ele é um fundo de papéis. Esses papéis normalmente estão atrelados ao CDI. Tá? Então, como nós temos uma perspectiva de queda da taxa Selic, o CDI também cai, então é normal que esse valor venha caindo. Por isso eu estou querendo investir em um outro tipo de ativo, que é o que nós chamamos de fundo de fundos. Tá? O que são fundo de fundos? Imagine que você tem uma empresa, né, que vai criar esse fundo, e esse fundo ele vai comprar vários outros fundos imobiliários. Então, no caso aqui, por exemplo, o BCFF11, ele é o BTG, BTG é fundo de fundos. Ele vai pegar e vai comprar vários outros fundos imobiliários do mercado para ter em carteira.
Ele vai ver o que está mais interessante, o que tem mais perspectiva de crescimento e assim por diante, e vai comprando esses fundos. Então o que acontece? Quando eu compro uma cota de BCFF11, eu na verdade eu estou comprando várias cotas, né, vários pedaços de cotas dos outros fundos. Então eu tenho uma diversificação maior do meu portfólio. No caso, o MXRF11 é um ativo que eu tenho. Comprando o BCFF11, apesar de ser um ativo só também, ele vai ser, na prática, muito mais, porque ele vai ter pedacinhos de vários outros fundos imobiliários por aí. Tá? Na verdade, todo fundo de fundo é dessa forma. Né? Você tem vários fundos de fundo no mercado. Eu estou usando aqui o BCFF11 como exemplo. Tá? Aqui você tem o valor, a evolução do valor da cota no período aqui, no caso desde 2 de 5 de 2023, ou seja, um ano. E aqui você tem uma série de informações bem interessantes. E a principal nesse caso aqui é a taxa de administração. Por quê? Como a gestão dele é uma gestão ativa, ou seja, o fundo especifica, ele vai atrás, ele faz estudos em cima de qual ativo comprar. E, obviamente, com essa gestão, ela quer uma taxa de administração maior. Então você tem aqui 0,15 de taxa de administração. Se você vier aqui no MXRF11, voltando aqui, cadê você? Perdão. Aqui, ó, a taxa de administração dela é um pouco menor, que é 0,90. Tá? É um fundo bem grande, que tem um valor patrimonial aí de quase 2 bilhões de reais, e o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,92. Eu estou comparando ele com outros dois fundos de fundos que eu também achei interessante, que é o Kizu 11. Você vê que o preço sobre valor patrimonial é basicamente o mesmo do BCFF 11, 0,2, porém ele é bem menor. O fundo ele tem aqui, no caso, apenas 402 milhões. Ele também é de uma gestão ativa e a taxa de administração dele também é bem menor. Tá? Ou seja, é um fundo bem menor, com mais ou menos o mesmo preço sobre valor patrimonial, e o valor da cota, o dividend yield nele aqui no caso, está em 10,61, sendo que o BCFF11, o dividend yield dele está com 9,52. Ou seja, o Kizu ele está pagando, ou melhor, ele está pagando não, ele pagou nos últimos 12 meses, sempre lembrando que não é uma garantia de rendimento futuro. Então ele nos últimos 12 meses pagou 10,61 e o BCFF 9,52. Tá? Você vê que está pagando menos do que o MXRF11, que está pagando 12. Porém, com a queda da Selic, em se confirmando, né, previsão para o final do ano para 10%, esse valor aqui tende a cair e esse valor aqui tende a subir. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais procura por títulos que têm maior risco com a queda da inflação. Tá? Então aqui o Kizu ele tem uma quantidade menor de valor do fundo, o preço sobre valor patrimonial está equivalente e o dividend yield está maior do que o BCFF11. Tá? Vê que o valor da cota em si é basicamente o mesmo. Tá? Com relação ao HFOF, o HFOF ele já tem um dividend yield que está ali entre o MXRF11 e os demais FOFs, porém você vê que o preço sobre o valor patrimonial dele já está um pouco acima. Tá? Sem contar que aqui nós temos o valor da cota, uma cota dele é R$ 76. Tá? Apesar de ser um fundo bem interessante, também um fundo bem grande, aqui com quase 2 bilhões também,
esse valor de cota aqui já está acima do valor que a gente tem gasto mensalmente na compra dos fundos. Tá? Então, apesar de ser interessante, a taxa de administração dele também é uma taxa baixa, com gestão ativa, você tem um valor por cota mais alto. Como a gente aqui tem investido na faixa dos R$ 40 por ativo, né, entre tesouro, fundo e ações, os 70 aqui do HFOF está fora da nossa possibilidade, a não ser que eu comprasse essa cota aqui e investisse menos nos outros tipos de ativo, tá? Para poder ficar aí no nosso limite dos R$ 140 por mês. Tá? Mas não, no caso aqui, o que eu vou optar? Eu vou optar por tirar o HFOF da comparação e vou ficar só entre o KIZU e o BCFF. A vantagem do BCFF é o que? Ele tem uma liquidez muito maior, mas ele tem um dividend yield que está pagando menos. Se você ver aqui, ele tem pago nos últimos meses 0,7, 0,7, apenas mês passado ele pagou 0,8. O KIZU ele tem pago 0,8 de uma maneira mais constante. Então a gente tem uma constância maior aqui com relação ao BCFF. E você tendo, no caso, um dividend yield maior, porém uma liquidez diária bem menor do que o BCFF. O que acaba, no caso, quando você vai comprar e vender, você acaba pagando um valor maior de spread aí, que é a diferença entre um e outro. Nesse caso aqui, o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou arriscar no KIZU. Por quê? Você comparando aqui o KIZU com o IFIX, você vê que o KIZU está sempre performando parecido com o IFIX. Então eu acho que é uma boa opção que nós temos no caso aqui, em optando pelo FOF, né, pelo fundo de fundos, fazer a opção aqui pelo KIZU nesse momento. Então, enquanto a gente não tiver possibilidade de investir mais e diversificar nossa carteira por nós mesmos, né, comprando os ativos específicos, vamos optar, no caso aqui, pelo FOF e vamos de KIZU 11 na quinta-feira. Ok, gente? Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários se você teve qualquer dúvida sobre o que foi falado aqui. Deixe também sua sugestão caso você queira ver alguma comparação ou algum comparativo mais específico, né, de um ativo com outro. Deixa aqui também nos seus comentários. Tá? E eu tenho, com essas vozes que eu te falei aí, me pedindo mais risco, eu tenho uma suspeita de onde vêm essas vozes, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Fechado? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até quinta.